a história de Batseba e o rei Davi. Esta história é um dos relatos mais tristes que relata o fracasso de um homem de Deus, ao mesmo tempo que nos mostra a graça e misericórdia do Senhor. Ao mesmo tempo que Davi, um homem segundo o coração de Deus, comete um dos crimes mais torpe e atroz relatados na Bíblia. Entretanto, deste ato terrível virão representações singular da graça e misericórdia do Senhor. Todo o relato dessa história se passa no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. Começando pelo versículo 1 do capítulo 11, que nos fala que chegou o tempo onde os reis saíam para a guerra. Davi envia Joabe e os seus servos, porém ele fica no palácio. O que Davi estava fazendo no seu palácio enquanto seus homens guerreavam? Ele sempre foi um homem de guerra e uma inspiração para os seus soldados. Permitiu-se um descanso quando, na verdade, deveria estar lutando. Enquanto ocioso e vagando pelos corredores de seu palácio, eis que o rei observa Batseba, mulher de Urias, se banhando. Sua casa ficava próxima ao palácio do rei. Davi, mesmo que em seu palácio se estivesse orando e buscando ao Senhor, não se permitiria a cobiça daquela mulher. Foi tentado, não resistiu, e logo sua mente foi tomada por um plano de arquitetar e tomar Batseba por esposa. Mesmo como sendo rei, Davi possuía inúmeras concubinas. Ele tinha o poder de escolher qualquer uma delas. Antes, ele preferiu trazer Batseba, uma mulher casada. Esta, por sua vez, teve que se submeter a uma ordem do seu rei, sendo conduzida também à traição e adultério, enquanto o seu marido, Urias, estava guerreando. O pecado nos leva a atitudes desastrosas. Devemos tomar cuidado quando somos tentados, pois a palavra de Deus nos ensina que somos tentados segundo as nossas concupiscências. É naquilo que somos mais fracos, é onde somos tentados. Se somos fracos em determinada área de nossas vidas e sabemos disso, devemos não tentar a nossa carne, antes devemos fugir para bem longe daquilo que é a nossa maior fraqueza e nos afasta de Deus. Davi se deitou com Batseba e esta veio a ficar grávida dele. Davi então arquiteta um plano terrível. Davi manda chamar Urias do campo de batalha e pede para que ele fosse sua casa para estar com sua esposa, a fim de deitar com ela. A intenção de Davi naquele momento era que, enquanto Urias se deitava com Batseba, o filho que ela estava esperando de Davi seria dado como de Urias e não de Davi. Porém, este soldado fiel se recusou a ir até a sua casa, tendo a consciência de que não poderia desfrutar desse privilégio, pois seus irmãos estavam em guerra. Era algo desonroso para ele. Em 2 Samuel 11:11 nos diz: E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Urias era um soldado fiel a Davi, era um soldado exemplar, e não se permitiu estar com sua esposa, mesmo com saudades dela, pois assim estaria honrando seus companheiros de guerra e também ao rei Davi. Davi, vendo que seu plano deu errado, deu ordens para que Urias voltasse para a guerra e que fosse posto na linha de frente do campo de batalha, onde veio a ser morto, e assim o rei colocaria um ponto final nessa história. É notório que o rei Davi passava por uma fase de esfriamento espiritual muito grande. Mesmo tendo muita experiência com Deus em sua vida cotidiana, Davi teve grandes vitórias com Israel, mas naquele momento Davi não estava bem. Prestamos muita atenção nesse detalhe. É geralmente diante de grandes vitórias e bênçãos onde às vezes relaxamos no campo de batalha, onde poderemos nos relaxar na nossa comunhão com Deus
e vir a pecar. Davi teve duras consequências por seus atos, tendo além de seu filho morto, o qual Batseba estava grávida, a mão do Senhor lhe pesou muito por conta desse pecado. O profeta Natã trouxe-lhe um recado muito duro da parte de Deus, após uma parábola que lhe apresentou sobre um homem rico que tomou a única cordeira de um homem pobre. Esta história é relatada em 2 Samuel, no capítulo 12. Mesmo se arrependendo e confiando na misericórdia de Deus, Davi colheu duras consequências dos seus pecados, e tudo poderia ter sido evitado se ele resistisse à tentação que nasceu através daqueles pensamentos ruins após estar ocioso no seu palácio. O que essa palavra nos ensina para os dias de hoje? Em todo instante, Satanás nos lança oportunidades para desviarmos dos propósitos que Deus tem para nossas vidas. Ele não sonda os pensamentos, só Deus conhece o que pensa o homem. Porém, o inimigo observa as tendências pecaminosas que nós temos. Daí, ele investe forte nessas áreas, a fim de que venhamos cair em tentação. Neste momento, a guerra começa dentro de nossas mentes. Somos tentados dentro dos próprios desejos carnais que possuímos, as nossas concupiscências, como descrito em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Agora veja em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Existe um espaço entre os maus pensamentos vindos, a ocupação dos nossos corações e ainda a ação, o ato consumado. Dá tempo para a gente resistir. Se não temos forças, clamemos ao Senhor para nos ajudar. Enquanto estamos nesse mundo, devemos estar alerta a todo instante, sendo simples como uma pomba e prudentes como a serpente, assim como a palavra de Deus nos ensina em Mateus 10:16. O inimigo nunca descansa em fazer o mal e sabe que muitas batalhas são decididas no campo da mente, quando estamos ociosos e descansando enquanto uma guerra acontece. Então, não dê brechas para ele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.